dizia na outra semana, é como se cada semana nós estivéssemos subindo um degrauzinho de uma escada. Cada semana um degrau. E lá em cima, evidentemente, é a nossa celebração maior de nossa fé, a ressurreição, a Páscoa do Senhor. Somos chamados então, ao subir essa escada, nos prepararmos para celebrarmos a Páscoa com júbilo. E nessas semanas, hoje é a quarta, até agora nós fizemos a seguinte caminhada. Na primeira semana refletimos sobre as tentações e como que na verdade deveríamos ter pessoas agindo com prudência nas virtudes, prudência, temperança, fortaleza e justiça, perseverarmos e sermos mais fortes de que todas as possíveis tentações que o mundo pode nos apresentar. Depois nós somos aconselhados pelo próprio Deus, que nos dizia: esse é o meu filho amado, escutai-o. Aí semana passada, Jesus fazia um forte apelo para nós de conversão. Ao falar lá dos galileus, ao falar da torre de Siloé que havia caído, ele nos dizia da necessidade de nós, na verdade, nos convertermos, para que os maus do mundo pudessem ser maior que tudo e não encontrássemos o verdadeiro sentido do nosso existir e nossa vida. E é por isso que a palavra de Jesus forte era aquela: convertei-vos, a necessidade da nossa conversão. Hoje, o centro desse evangelho é a misericórdia. É professarmos que cremos no amor de Deus. E que esse amor de Deus é a única medida, é o único parâmetro. Dentro dessa perspectiva, viver o amor, experimentarmos a misericórdia, ou como fala Paulo na segunda leitura, a reconciliação. Interessante que o evangelho é colocado quando algumas pessoas criticavam Jesus. E olha, irmãos, como é difícil muitas vezes lidar com críticas. Às vezes a gente acaba se desestruturando quando nós somos criticados, né? Às vezes está se esforçando, buscando fazer tudo corretamente, e por alguns podemos não ser compreendidos, e por muitos talvez até criticados. Aí Jesus, vivendo uma situação de extrema dedicação, de entrega, anunciando o evangelho. Por conta desse anúncio de Jesus, Jesus atrai para si todas as pessoas, os fariseus, os mestres da lei, ou seja, aquelas pessoas que viviam corretamente, segundo a fé, segundo a religião, segundo o modo de entender a fé e a religião do povo judaico. Mas ele atraía também os chamados publicanos, que eram tidos como pecadores públicos, aquelas pessoas que de uma certa maneira, dentro da vivência da fé, não eram aceitos ou, digamos assim, assimilados como pessoas corretas. E por conta de acolher essas pessoas, Jesus, na verdade, é criticado, é incompreendido. Como que Jesus lida com a crítica? Às vezes, a gente pode até se desestruturar, mas Jesus, na verdade, mantém a serenidade, e aí ele conta para nós esta parábola. A parábola de um homem que tinha 2 filhos. Tradicionalmente se diz que essa parábola é a parábola do filho pródigo. Alguns questionam, que falam assim: olha, não é do filho pródigo, é do pai misericordioso. Seria o nome correto da fé, da parábola. O objetivo de Jesus é mostrar para nós o plano de Deus. É mostrar para nós a necessidade de nossas vidas termos uma verdadeira compreensão do que é de fato estar com Deus em nossa vida. Toda a liturgia desse final de semana nos chama a isso,
A primeira leitura fala da experiência do povo de Israel. Nas últimas semanas, lá, na primeira semana, falava lá do testemunho, meu pai era um arameu errante. Aí semana passada, Paulo falava daqueles que haviam passado pela nuvem do deserto e feito a travessia do Mar Vermelho, feito a experiência da libertação. E hoje, essa leitura fala da conclusão. O povo de Israel havia sido libertado por Deus, havia feito a experiência da aliança, liderados por Moisés, e haviam ficado 40 anos no deserto. A missão se completou. O momento da chegada, da realização da promessa de Deus, da chegada na terra prometida. Aí diz o texto belíssimo, né? Josué retomando a aliança feita com Deus. Uns trechos antes, uns versículos antes, fala da circuncisão de todos, né? Para estarmos em unidade dentro do projeto do povo de Israel, nesta aliança. E aí diz o texto, já na terra de Canaã, já podendo plantar, já podendo colher, o maná se cessa. O maná que tinha sido dado por Deus como alimento. Na verdade, é uma compreensão, um projeto de Deus, para chegarmos no verdadeiro maná. Muitos passos deveriam ser dados ainda pelo povo de Israel, até receber o verdadeiro maná, que é o próprio Cristo, que se doa, que se entrega por nós, e nós o recebemos na Eucaristia, o alimento que na verdade dá sentido para nós em nossas vidas. É esse projeto de Deus que Jesus anuncia no Evangelho. Dificuldade dos fariseus de compreenderem a proposta de Jesus. A dificuldade dos fariseus de compreenderem o projeto de Deus para nós, para as nossas vidas. Daí a crítica a Jesus. Jesus, com sabedoria, então conta para nós essa parábola. Tem 3 pessoas. O pai, que as pessoas dizem assim, um misericordioso, um filho mais novo e um filho mais velho. Bom, o filho mais novo, a gente conhece a história, a gente acompanhou, ele quis a parte da herança. É muito estranho, né? Geralmente a herança se recebe ou se receberia depois da morte do pai. Não seria assim? Mas o pai não contesta, né? Como é que a gente poderia entender esse filho? Será talvez uma pessoa um tanto quanto centrada em si mesmo? Talvez até egoísta, a gente poderia dizer, insensível, indiferente. O pai respeita as suas escolhas, ele parte. Por outro lado, o filho mais velho, poderíamos chamá-lo assim, o filho certinho, que nunca desobedeceu o pai, como o próprio texto ali fala, o filho que de uma certa maneira continua ali, continuou trabalhando, e enquanto o outro filho foi aí, vamos dizer assim, aproveitar os prazeres da vida. Bom, deu tudo errado para o filho mais novo e ele volta. É interessante, meus caros irmãos e irmãs, se nós prestarmos atenção nos detalhes da parábola, e aí o porquê Jesus causava escândalo para os fariseus. Momento algum do texto da parábola diz que aquele filho mais novo estava voltando porque ele estava arrependido, ou porque ele tinha consciência que ele tinha machucado seu pai, ou ele tinha consciência do todo o estrago que ele havia feito para sua família. O texto deixa claro que ele estava voltando porque ele estava com fome, não tinha o que comer. Olha, quantos empregados na casa do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui querendo comer e não tenho. Vamos embora, vou voltar para lá e vou pedir para ser tratado então como um dos empregados, já que aqui nem empregado eu consigo ser. Essas são as suas motivações. É muito interessante. A motivação, ou digamos, as implicações do filho mais velho,
Será que ele está errado? É dentro da lógica do mundo. Quem que era o justo, o correto? O filho mais velho. Dentro da maneira de pensar que nós muitas vezes somos motivados. É certo, que é errado. Bom, veja bem, eu posso até perdoar, eu posso até desculpar. Se ele vier pedir perdão para mim, reconhecer o que errou, dizer que vai reparar o erro, então nós podemos conversar. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Não é assim que nós somos motivados? Qual que é a lógica que Jesus quer mostrar? O amor incondicional. O Pai aqui, evidentemente, é o próprio Deus. O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Nessa nossa caminhada da Páscoa, para a Páscoa, nesse tempo de Quaresma, esse domingo é chamado Domingo da Alegria. No meio a toda a caminhada de Quaresma, esse quarto domingo é chamado Domingo da Alegria, que quer celebrar justamente a certeza do amor de Deus por cada um de nós. Paulo, como disse no começo, na segunda leitura, vai lembrar para nós a necessidade de buscarmos a reconciliação, buscarmos um entendimento, buscarmos uma verdadeira compreensão para nós, para as nossas vidas. Viver o amor de Deus, entender o amor de Deus. Jesus causava escândalo para os fariseus, porque esses não conseguiam compreender a verdade, eles não conseguiam dar um passo na fé. Era, digamos assim, uma maneira de entender as coisas, como se fosse uma régua, né? Você mede aqui, você mede ali, você compara aqui, e aí você chega às suas conclusões. E Jesus deixa claro para nós que a única régua, a única medida, é o amor de Deus presente em nossos corações. Somos capazes de amar da maneira com que Jesus nos ensina a amar? Somos capazes de ter esta compreensão da maneira com que o Evangelho de Jesus nos ensina a ter esta compreensão? Ou a nossa medida é ainda a medida dos fariseus? A medida daquele que, na verdade, vai segundo a regra, não consegue pensar diferente, não consegue se abrir à graça de Deus. Esse tempo da Quaresma quer ser para nós um momento de questionamento na maneira como que nós vivemos a nossa fé, na maneira como que nós descobrimos o amor de Deus para nós em nossas vidas.